Então, ó, o que eu fiz aqui? O que vocês fizeram, na verdade, né? A gente achou o valor de x. Por quê? Porque o perímetro é esse lado mais esse lado. E aí a gente, pegando Pitágoras aqui, né? Tem um triângulo reto com um ângulo reto aqui. E aí a gente achou que esse x vale 8,94. Dos dois lados, porque os dois são o mesmo. Aí então o perímetro a gente calculou por 2 vezes 8,94 mais 4, que é essa distância aqui. Achamos o perímetro de 20,94. Um pouquinho diferente do que a gente tinha visto lá, né? E aí o raio hidráulico é 24 dividido, né, que é a área que a gente achou na aula passada, dividido por 20,94, que dá isso aqui, tá bom? Então são duas formas de se fazer. Ou você usa aquela fórmula, ou usa isso aqui, que no final das contas dá a mesma coisa, tá? No final das contas dá a mesma coisa, porque para você deduzir aquelas fórmulas, você tem que fazer todo esse trabalho geométrico aqui, trigonométrico, tá? Tá bom? Então, aquelas contas ali veio por causa disso aqui. Tá? Então é simples. E aqui está a solução, né? E aí, gente, olha só. Em 1775, teve um camarada chamado Chese que verificou que a fórmula de velocidade do canal ela é dada por uma constante, que é coeficiente de rugosidade das paredes. Então, vocês vão perceber que cada tipo de canal tem uma rugosidade. Então, se esse canal for de concreto, é uma rugosidade. Se esse canal for de PVC, aí vocês podem, poxa, PVC é um canal de PVC? Sim. O canal de PVC, por exemplo, aquele da calha das nossas casas, né, que capta a água da chuva. Pode ser de PVC também. Tá bom? E aí, dependendo do material, você tem uma rugosidade de maneira diferente. E aí você tem a inclinação do canal. Ou seja, né, imagina que eu estou desenhando esse canal aqui de lado. Bom, então você tem uma inclinação aqui, ó. Uma inclinação I. Bom, e aí, exemplo, ó, imagina a tubulação de esgoto, como ela vai por gravidade, ela tem uma certa inclinação. Tá? E aí, um exemplo aqui, ó, você pode adotar a inclinação do terreno para colocar no esgoto, em algumas situações, tá bom? Então, a inclinação vai afetar na velocidade, beleza? Nessa velocidade aqui. Só que essa fórmula de Chese aqui, ela tem alguns pequenos probleminhas em que foi sanado por um cientista chamado Manning. Por isso que na hidráulica, não sei se vocês já viram, em alguma outra disciplina, que você tem a equação de Chese-Manning, tá? Porque Manning fez alguma alteraçãozinha aqui nessa fórmula, tá? E aí você tem um raio hidráulico, que é o RH, que a gente acabou de ver aqui como calcula, né? Então a velocidade no canal é extremamente importante a gente saber, até porque, exemplo aqui, ó, na rede coletora de esgoto, você precisa ter uma velocidade mínima aqui, é claro que você tem uma velocidade máxima também, tá bom? Uma velocidade aqui do fluido. Na canalização. E aí, essas fórmulas, existem algumas fórmulas para se calcular essa velocidade, então a gente calcula aqui em função da fórmula de Chese. Tá bom? Chese. Lembrando que esse coeficiente aqui é dimensional. Tá bom? E a velocidade aqui é em o RH aqui vai ser o raio hidráulico.
bom? O raio hidráulico, e aí vocês sabem que o raio hidráulico é dado em metro. Bom, dado em metro. Posso prosseguir? Sim. Beleza. Sim, pode. Deixa eu apagar aqui. Acho que não vai, João. Não vai não. E aí, o que acontece? Money aplicou um coeficiente, né, a fórmula de Chess-Money com um determinado coeficiente. Aí, em homenagem ao cientista, ficou coeficiente de Money, e esse coeficiente de Money a gente já vai chamar ele de N, tá bom? E aí, a fórmula aqui, tá? A fórmula é dada por essa expressão. Tá, aqui. E aí eu posso tanto calcular a velocidade pela expressão de fórmula de, né, de Chess-Money, tá bom? Quanto a vazão também. E aí você tem os mesmos, né, praticamente os mesmos parâmetros aqui, ó. A única coisa é que você tem esse coeficiente de Money, que é o N, tá bom? Esse N é o coeficiente de Money e ele é tabelado. Tá bom? Então, outro exemplo também de canal, a manilha. Se você for colocar manilha, é um valor de N diferente. O PVC é um valor de N diferente. Um canal de concreto com, por exemplo, planta no fundo, é um valor diferente. Então, você tem uma tabela que vai te nortear a pegar esse N aqui, é tabelado. Tá bom? E aí, você consegue aqui também isolar a vazão aqui nessa fórmulazinha. E aí a vazão fica assim, ó. Eu tenho a área molhada aqui, o raio hidráulico elevado a 2/3, né, e vezes a raiz quadrada da inclinação. Bom, tem essa situação aí. Essa fórmula aqui que eu acabei de colocar, né, é a mesma da esquerda aqui, só que a única coisa que eu fiz, a fórmula que eu escrevi ao lado dessa, dessa fórmula, essa fórmula aqui, simplesmente eu isolei a vazão, porque muitas vezes eu preciso calcular a vazão dentro de um canal, tá ok? E aí, esse canal, né, essa vazão nesse canal, eu calculo por essa fórmula. Tá bom? E aí, ela relaciona aqui a área molhada, o raio hidráulico e também a inclinação do canal. Beleza? E aí, aquelas fórmulas de esgoto, de dimensionamento de esgoto, usa isso aqui. E aí, se vocês forem retomar, dar uma retomada lá, vocês vão ver diversas formas para se calcular as coisas ali dentro, e que ela nada mais é do que essa fórmula aqui que eu circulei modificada. Tá bom? Nada mais é do que essa fórmula aqui modificada para aquelas considerações lá do esgoto. Beleza? Então, essa equação de Chess-Money aqui vocês vão usar muito, mas muito mesmo. E aí, lembrando que na dúvida, viu, gente?
Ah, eu estou com dúvida em qual unidade. Sistema Internacional de Medida. Ou seja, comprimento é sempre metro, tempo é em segundo, tá bom? Isso foi uma dica valiosíssima que me deram, que ficou na minha mente e eu passo para vocês. Na dúvida de como usar uma fórmula, coloca tudo no SI. Nem sempre dá certo, mas na grande maioria das vezes. A própria rede coletora de esgoto tem uma fórmula que, se você colocar ela na a vazão, por exemplo, em metro cúbico por segundo, você vai achar um absurdo, tá? Então lá é uma exceção. Tá bom? Então aqui tem os coeficientes. O coeficiente N, que é de rugosidade, ou coeficiente de Money, que é tabelado. Não sei se eu trago a tabela aqui. Beleza? A vazão em metro cúbico por segundo, a declividade em metro por metro e o raio hidráulico em metro. Bom, então esses aqui são os coeficientes daquela equação. Aí, professor, como que eu calculo a declividade de um canal? Porque é muito fácil eu passar uma questão, né, didática que te dá os valores todos bonitinhos lá, e aí quando você for na prática você vai ter que pegar essas informações. Então, por exemplo, na rede coletora de esgoto lá, você tem as cotas topográficas. Por exemplo, essa aqui é a cota 100. Aí você tem uma cota aqui, que é a cota 50. Bom, e aí você tem um canal que ele pega, vai da cota 100 até a 50, e essa distância aqui, sei lá, é de 1 quilômetro. Então, ó, a inclinação aqui é de 100 menos 50 dividido por 1000. Aí você faz a conta aí depois, quanto que dá. Bom, então, é uma possível com as cotas topográficas. Isso aqui vocês viram hidrologia, vocês viram uma porrada de matéria isso aqui, tá? Na hidrologia, inclinação na cabeceira de um rio, a cota é de tanto, a cota, né, num determinado porção onde você quer estudar é tanto, e aí a inclinação você faz dessa maneira. E aí um exemplo. Um canal trapezoidal revestido com grama, com inclinação dos taludes de 1 na vertical, é muito comum colocar isso aí, tá? Colocar isso aqui. 1 na vertical e 2 na horizontal. Então esse V aqui é vertical. Tá bom? E o H é de horizontal. E a relação entre esses dois aqui está 1 para 2. Ou seja, cada 1 na vertical, você tem 2 na horizontal. E essa aqui ele está dizendo que é a inclinação dos taludes. Vamos interpretar isso aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu desenhar um canal aqui em uma cor diferente, verde aqui. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó.
Ó, aqui, esse talude aqui, ó, é 1:2. Tá desproporcional, mas não tem problema não. Bom, esse talude aqui. E aí não confundir, porque aqui ele disse, ó, inclinação do talude. Em momento algum foi falado que a inclinação é, é do canal, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Deu para entender aqui? Então ele fala aqui, ó, inclinação do talude. Aí ele está se referindo justamente à seção do canal trapezoidal, tá bom? Então eu tenho essa seção, o canal tem uma seção transversal, e aí essa inclinação aqui é referente aos taludes. Se eu tivesse deixado vocês fazer essa questão e não tivesse falado nada, vocês quebraram a cabeça aí do jeito que eu costumo fazer, vocês talvez teriam confundido aqui, tá bom? Mas então por isso que é bom explicar a questão aqui passo a passo. E aí a base é de 7 e a declividade é de 0,06%. E isso metro por metro dá quanto? Pensa aí, depois você me fala. Apresenta um coeficiente de rugosidade de Manning, tá, de 0,025. Determinar a vazão transportada em regime uniforme, sabendo que a situação a profundidade normal é de 5 metros. Deixa eu desenhar maior aqui o nosso problema. Tá? Deixa eu apagar assim. Então ele está dizendo que a gente tem lá um canal trapezoidal. Desenhar ele maior aqui. E aí o nível d'água é de 5 metros, ele está dizendo, ó, aqui, ó. A profundidade normal é de 5 metros. E aí ele está dizendo aqui também que a inclinação dos taludes é de 1 na vertical e 2 na horizontal. Tá? E aí ele diz que a base é de 7, então a base é aqui, ó. O coeficiente de Manning, que é N, é de 0,025, tá bom? E aí, a inclinação, ele disse aqui que é 0,06%. Ou seja, 6 por 100, né? Porcentagem quer dizer que você está dividindo o número por 100. Alguma dúvida aqui? Por enquanto tá tranquilo. Não. Não, tá vendo que é interpretação, né? A gente tem que interpretar o que ele está dizendo. A gente tem que entender aqui o que, o que é cada parte geométrica aqui do canal, tá? Então a gente tem que entender cada parte.
E aí, eu vou colocar a formulazinha aqui em cima, que a gente vai calcular isso aqui. Tá claro e evidente que a gente vai ter que achar, né, vai ter que calcular aqui a vazão por money. Por quê? Porque primeiro, trata-se de um canal, tá bom? Trata-se de um canal e, além de se tratar de um canal, ele já está falando, tá, ó, coeficiente de rugosidade de money, beleza? Tá aí. Então, a formulazinha, me ajuda a lembrar aí, talvez eu não lembre de cabeça. Ó, a fórmula é vazão igual a 1 sobre N, que é o coeficiente de money, vezes a área molhada, vezes o raio hidráulico. Eu não sei se é 2/3 aqui, confere para mim. Acho que é 2/3, né? Eu sempre tenho dúvida nisso. Isso, eu sempre tenho dúvida aqui. E aí, a raiz quadrada da inclinação. Confere aí comigo, ó. A gente tem o coeficiente de money e a gente tem a inclinação somente. A gente não tem o raio hidráulico nem a área molhada. Então a gente vai ter que calcular. Tá bom? A gente vai ter que calcular. Por isso que é bom, assim, antes de fazer o cálculo, você identificou que um problema, eu vou utilizar uma fórmula, né, uma fórmula específica. Então, nesse problema aqui, a gente vai usar essa fórmula aqui de money. E aí o que acontece? É, quando você coloca ela e você separa os dados igual a gente separou aqui, ó, você consegue enxergar o que está faltando, tá bom? O que está faltando. Fica mais fácil. Tá? O que eu preciso eu preciso calcular essa fórmula. O pior é que eu estou apontando com o dedo aqui, achando que vocês estão vendo. Ó, aqui, ó, com o mouse eu vou apontar. Você tem essa fórmula, né, que eu vou ter que usar ela, e aí eu tenho esses dados aqui, ó, separados. E aí você já logo de cara percebe que você precisa da área molhada e do raio hidráulico, porque não tem aqui, então você vai ter que calcular. Então fica fácil visualizar quando você tem a questão organizada assim, beleza? E aí então vamos ter que calcular. Vou usar esse espaçozinho aqui para calcular o que falta, tá bom? Vamos lá. Me diz aí, num trapézio, qual é a fórmula da área molhada? Dá uma olhada lá naquela tabela, ou no caderno de vocês aí que vocês fizeram. Né? B mais Qual é a D, B mais E? isso, vezes Y, isso tudo entre parênteses. Tá, Aí vezes Y de novo. ótimo. Por que eu vou calcular isso aqui separado? Eu vou calcular isso aqui separado porque ele na fórmula Você lá, precisa ó, da área molhada. claro, tá? E aí isso aqui parece um, mas na verdade é um parênteses. Tá bom? Tá aqui. Então, portanto, né, o sinal de portanto aqui, eu tenho a área molhada, o valor de B é 7, não é? Mais
O valor de Z é justamente a horizontal aqui, ó, que é 2 no caso, vezes o valor de Y, que no nosso caso aqui a profundidade foi 5, então nosso Y é 5. Isso tudo vezes o próprio Y, que é 5, que é a nossa altura do nível d'água dentro do canal. E aí isso aqui dá quanto? Dá 10, 17 vezes 5 dá quanto? 85. 85? Isso. Tá. 35 metros. E aí agora a próxima coisa que eu vou calcular aqui vai ser o raio hidráulico. Qual é a fórmula do raio hidráulico? Aqui em cima já tem aqui, ó. É B, que é a fórmula do rep, né? Então você tem lá Y, Z vezes Y, aquela fórmulazinha ali em cima. E aqui embaixo é uma fórmula zona, né? Que tem raiz quadrada. Então aqui acho que é B, né? Me ajuda aí, B É B, mais 2Y, B mais vezes a raiz quadrada, 1 mais Z ao quadrado, não é isso? isso. Então, os dados aqui, ó, não vou colocar nem os dados de cima, eu vou colocar logo a resposta, né, que a gente já calculou ali em cima. Então, lá, é 85. E aí, dividido por o B, que é 7, mais 2 vezes Y, que é 5, vezes raiz quadrada de 1, mais... E aí o Z é 2. 2 ao quadrado. Quanto que dá essa conta aí? 29,36. Tudo ou só embaixo? Só embaixo. Tá, 29,36. Aí no final aí o raio vai dar 2,89. 2,90 para arredondar. 2,90. Feito isso, a gente, feito isso aqui, a gente coloca agora lá em cima, na fórmula lá em cima, né? Aqui, ó. A vazão é igual 1 dividido. O coeficiente de Chess-Manning é 0,025 vezes a área molhada é 85, né? E aí o raio hidráulico, a gente achou que é 2,9,
Aí 2/3, né? Elevado a 2/3. Raiz quadrada. E aí aqui é 0,06 dividido por 100. Então é 0,0006, não é isso? Confere aí para mim, por gentileza. Se é esse aqui mesmo, acho. Isso mesmo. E aí quanto que dá isso aqui, essa conta? O meu deu 233,46. Não sei se está certo. Aqui deu 170, Olga. Vamos ver aí. Vamos ver se o telefone meu. Deixa eu pegar a calculadora científica. Fazer conta no celular é meio tenso, né? Vamos lá. O meu deu 170, arredondando. 169, alguma coisa. Eu esqueci de elevar ali o 0,6 Ah, na tá. raiz quadrada. Foi por isso. E aí a unidade em metro cúbico, tá? Por segundo. Alguma dúvida aqui? Pra mim tá tranquilo.
Beleza. Se eu desse uma prova surpresa agora, vocês tirariam 10 no que eu... Eles acertariam tudo? Talvez, sei lá. Talvez, né? Beleza. Isso aqui, quando é prática, então, fazendo alguns exercíciozinhos, a gente consegue consolidar isso aqui. Isso aqui não é complicado, não. Eu acho o assunto mais complicado que tenho dentro da hidráulica é a parte de hidrodinâmica, que vocês veem muito na mecânica no fenômeno do transporte. Aquela parte lá, para mim, é a mais tensa um pouquinho. O resto... Beleza. Prosseguindo então. Aqui está a resolução, tá? Tá a resolução bonitinha aqui. Isso aqui, problemas hidraulicamente determinados, é uma forma da gente dimensionar canais. Então aqui a gente já chega, né? Então até agora a gente o que a gente fez até agora aqui? A gente pegou e fez, deixa eu voltar lá um pouquinho. A gente estudou aqui as características geométricas dos canais. Bom, e aí aqui, para estudar essa característica geométrica, que são as fórmulas para calcular o raio, o perímetro, né? Enfim, o perímetro e a área molhada, aqui. Aí nós fizemos um exercício, e percebe aqui, ó, que a gente está calculando um canal que já está construído, né? Então, um exemplo aqui, ó, se eu fosse calcular a vazão de um rio, né, eu tenho todas as informações aqui. Tá? Ou seja, tudo muito bonitinho. Só que o problema agora, aqui, ó, problema, então eu calculei a vazão, só que o problema agora é calcular a altura do nível d'água no canal com a seção transversal tem a forma e a figura abaixo. A vazão é de 0,2, a declividade longitudinal é de 0,004 e o coeficiente de Manning né? Então eu preciso aqui determinar aqui eu preciso fazer um dimensionamento, eu preciso saber qual é a altura da água aqui para veicular, na verdade, uma determinada vazão. Qual é o problema aqui, tá bom? Um grande problema é que eu vou ter que fazer uma série de cálculos e que eu vou ter que ir por tentativa e erro, tá bom? Eu vou ter que fazer isso por tentativa e erro. Não tem como eu fazer aqui. Tá? Então, basicamente, como que é essa tentativa, né? Inicialmente, lá, a fórmula de Manning né, a fórmula de Manning lá, ela era o quê? N
que é o coeficiente de Manning, Q sobre a inclinação, raiz quadrada da inclinação, que é igual, então você tem essa relação. Isso aqui, essa relação é igual a área molhada vezes o raio hidráulico. Lembrando que esse raio hidráulico aqui é elevado a 2/3. Então nós temos isso aqui. Qual é o grande problema, gente? É que a parte esquerda dessa equação, né, a esquerda de vocês, essa parte aqui, ó, esse termo aqui da equação, nós temos e conseguimos calcular. Concorda comigo? Ó, porque o coeficiente de Manning você tem, até porque quando você vai construir um canal, você tem que saber, olha, eu vou construir isso de PVC, ou de, enfim, né? Você tem que ter isso aí em mente. A vazão está aqui e a inclinação também está aqui. Beleza? Só antes que eu me esqueça, uma outra maneira de vocês usarem isso aqui nossa, eu fiz isso ontem, inclusive. Imagina que você tem uma oficina mecânica aqui, ó, tá? Oficina mecânica. Aqui é a entrada da oficina. E aí o que que acontece? Você tem que ter uma canaleta, principalmente aqui na entrada, para não deixar a água de lavagem, né? Às vezes o mecânico vai lavar o piso da oficina, e aí tem que ter uma canaleta para poder escoar essa água daqui e ir para o sal. Beleza? Então é uma forma de dimensionamento. Nossa, coincidência, eu fiz isso aqui ontem. E aí, beleza. E aqui, do lado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não tenho nenhuma informação. Porque o meu objetivo é justamente saber qual é esse Y. E não sei se vocês vão concordar comigo, mas a área molhada, né, ela é em função desse Y. É claro que é em função de outras coisas também, né? E o raio hidráulico, idem. Olha o problemão que a gente tem aqui, que a gente tem que resolver isso. Tá? Então, só colocar um igual aqui que está faltando. Então, tanto o raio hidráulico quanto a área molhada é em função do Y que a gente não tem. Tá bom? Então, a gente consegue supor aqui um negócio, ó. Calcular aqui em cima. Se eu tenho o N de 0,013, a vazão de 0,2, e aí eu tenho a inclinação do canal lá, que é 0,0004, raiz quadrada de 0,0004. Então isso aqui dá quanto? Faz a conta aí para mim. Quanto que dá?
Ninguém conseguiu fazer, não? Conta. Eu tô com vergonha. 0,3. Isso aí. Eu tinha falado, acho que você não ouviu. Eu não ouvi, não. Desculpa. 0,13. Tá bom? Ou seja, a minha AM então, quando você multiplica a área molhada pelo raio hidráulico, isso aqui tem que dar 0,13. Tá bom? E aí a gente vai ter que descobrir esse Y, tá bom, gente? A gente vai ter que descobrir esse Y aqui através desse 0,13, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui. Entendido até aqui? Sim. E aí agora nós vamos ter que fazer essa tabelinha aqui, ó. Tá bom? Onde eu tenho o valor de Y, aqui vai ser por tentativa e erro mesmo, tá? Ó. É essa tabelinha aqui. Onde eu vou chutar valores para Y. Então a tabela vai ter o que aqui? Ó? Vai ter o valor de Y, que é a altura. A partir do valor de Y, a gente calcula o perímetro molhado, a área molhada, o raio hidráulico. Aí o raio hidráulico é elevado a 2/3. E aí a multiplicação entre a área vezes o raio hidráulico é elevado a 2/3. Só que a gente tem um problema, eu vou voltar lá na questão, tá? Olha só que baita de um problema que a gente tem aqui. Eu vou apagar esse ponto de interrogação, e aí o nosso grande problema é o seguinte, esse lado aqui do canal, vocês estão percebendo que tem um ângulo, uma inclinação de 45 graus. E do outro, aqui é 90 graus. Logo, ele é perpendicular aqui com a horizontal. E aí, qual que é o problema? Eu vou ter que jogar valores para Y, e aí, se eu jogo valor para Y, dependendo do valor que eu tenho aqui, olha só que coisa. Suponhamos que aqui seja, né, isso aqui. Suponhamos que isso aqui seja 0,3. Então, ó, eu vou ter uma certa distância aqui, né? Ou seja, essa inclinação aqui, né, essa distância dessa inclinação vai ser um valor. E aí é um problema, por quê? Porque na hora que eu for calcular o perímetro molhado aqui, eu vou ter que levar em consideração apenas essa parte. E aí suponhamos que eu diminua o nível d'água, né? Se eu diminuir o nível d'água, eu também diminuo aqui, tá bom? Então a gente tem um problema aqui, ó, voltando aqui nessa tabela, eu vou ter que calcular aqui o Y, o P, o A, o R, o H, o RH, que é o raio hidráulico, tá aí a multiplicação entre a área molhada e o raio hidráulico. Então nós temos essas coisinhas aqui. Professor, Hum. na tabela, então, a gente joga valores?
Nessa tabela aqui nós vamos jogar. Não, o único valor que, por enquanto, Otávio, esquece tudo isso aqui. Tá? Essa tabela aqui, esquece esses valores aqui. Por quê? Eu vou ter que jogar valores de Y, e aí a partir do valor de Y que eu jogar, eu vou ter que calcular o P, eu vou ter que calcular o A, eu vou ter que calcular o RH, o RH elevado a 2/3, e aí depois eu tenho que multiplicar a área pelo raio hidráulico, tá bom? Então, por enquanto, Otávio, ó, esquece isso que eu risquei aqui, ó, tá? Eu tenho Tá. que chutar esses valores dessa primeira coluna. E aí, a partir desses valores aqui, eu calculo os outros. Então, eu vou ensinar vocês a calcular isso aqui, tá? Como que calcula. Só reiterando lá, a figura é o seguinte, ó. É isso aqui. Eu tenho um ângulo de 45 graus aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Tá bom, então aqui, ó, pra gente não ficar batendo muito a cabeça, o que que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer é jogar um valor de 0,2, tá bom? Aleatório, tá? Totalmente aleatório. E aí, a partir desse valor de 0,2, eu vou ter que começar a fazer esses cálculos. Beleza? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, uma altura de 0,2 inicial. Tá bom? E aí aqui tá quanto aqui? Quanto que é aqui mesmo? Deixa eu ver se na questão ele falou. E essa questão, acho que tá furado, hein, cara. Acho que tá faltando dado. Deveria ter o valor aqui, ó. Não tem, não. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu vou pegar o livro aqui e já volto. Só um instante. Para ver se isso aí. Deixa eu procurar aqui a questão e aí eu já falo para vocês. É 1 metro. Aqui, ó, vocês, por favor, consertem aí. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é 1 metro, tá? E aí na anotação de vocês aí, não sei se vocês estão anotando, coloca que é 1 metro. 1 metro.
Agora sim dá para fazer. Beleza, então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Então, a altura daqui até aqui é de 0,2. E aí, ou melhor, né? Olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui que é 0,2. Então, eu tirei daqui, ó. Né? Isso aqui é um ângulo reto, né? E aí, ó, aqui por semelhança de triângulos, esse ângulo é o mesmo que esse aqui, ó. Tá? E aí, para facilitar, eu simplesmente coloquei essa ponta aqui, ó. E aí eu preciso achar esse valor de y, não é? E aqui eu tenho um ângulo reto. Então, vocês sabem que esse ângulo aqui, então, esse x, é a hipotenusa. Deixa eu fazer isso. Nossa, isso é uma porcaria. Está muito pequeno. Vocês entenderam aqui? Aí, você pode explicar de novo, professor? Fiquei confuso Sim, ainda. claro. Tá. Ó, o canal é isso aqui. Tá certo? O canal é isso aqui. E aí, inicialmente, eu chutei que essa altura aqui é 0,2. Então, você concorda comigo que quando a altura da água vai ser 0,2, eu tenho um valor diferente dessa, desse lado do talude, né? Desse comprimento desse talude aqui. Tá bom? E eu preciso achar qual é esse valor. Aí, como que eu acho esse valor? Ora, só fazendo aqui, ó, né? O que acontece? Eu estou pegando esse talude, isso aqui tem um ângulo de 45 graus. Eu só estou fazendo ele um pouquinho maior para ficar mais didático, tá? E aí o que acontece? Essa altura aqui, eu vou considerar de 0,2, que é a mesma coisa, né? Então, olha só, eu formei um triângulo retângulo. E aqui tem um ângulo reto. Então, eu preciso saber esse valor aqui, tá? Que é o mesmo que esse aqui, ó. X. Eu simplesmente, aqui, ó, eu peguei esse triângulo aqui, ó, tá? É como se eu tivesse fechado. Deixa eu tirar esse 45 daqui, que ele está me atrapalhando, na verdade. Então, o que eu fiz aqui, Otávio? Ó, eu simplesmente vou fechar aqui, porque a altura da água é justamente essa aqui, que é 0,2. Não é? Lá no problema, ele disse que esse ângulo aqui é de 45. Tá? Deixa eu até colocar uma setinha aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, o que foi formado aqui? Ó? Foi formado um triângulo. Tá bom? Ó, um triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Ó, foi formado um triângulo. E aí, o que acontece? Eu vou ter que achar esse valor de x. Esse valor de x, como que eu calculo aqui? Ó, eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho o cateto oposto. Então, se eu pegar, por exemplo, o cateto oposto, que é 0,2, e dividir pela hipotenusa, que é x, quem é cateto oposto sobre a hipotenusa? É seno ou cosseno? Pesquisa na internet aí, gente.
Eu não sei não, vocês vão ter que me falar. Se vocês falarem que é a tangente, eu vou colocar a tangente aqui. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno ou cosseno? Vamos lá, tá todo mundo com vergonha, eu vou responder aqui. É seno, eu acho. Seno de teta. Cateto oposto. Não. Eu falei que eu não sabia? Ó. Então assim, ó. Coca. Tá certo, é o seno mesmo. Acho que é o seno mesmo. Aham. É o seno. Seno. E aí é seno de 45 aqui, né? Isso. Aham. Seno de 45. Então, X aqui. Desliga o microfone aí, fazendo favor. Valeu. Obrigado. Então, ó, é 0,2 vezes o seno de 45. Seno de 45 é quanto? 0,70. Vezes 2, 1,4, né? Vezes 2, 1,4. Então, olha só, eu já consigo calcular o perímetro aqui, ó. Ah, desculpa, gente. Nossa, eu fiz isso aqui errado. Nossa, que vacilo. É dividida, né? É dividido. Aí dá 0,28. Isso. Troca aqui, ó. X é igual a 0,2 dividido por 100. Seno de 45. Dá quanto aí, você falou? 0,28. Isso. Eu preciso que vocês vão copiando isso aqui, porque o que acontece? Eu vou ter que ir apagando, tá? Então, ó, aqui é 0, o x é 0,28. Então, o perímetro aqui vai ser 0,28 mais 0,2 mais 1, que é 1, é 1,48. Então, por isso que colocou aqui, ó, 1,49 arredondando, né? Porque, na verdade, isso aqui é 0,7, né? Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Foi questão de arredondamento. Deu para entender, então, aqui?
Deixa eu explicar de novo, porque isso aqui é meio complicadinho. Tá? Eu vou explicar tudo de novo. Olha só. O nosso canal, ele é dessa maneira aqui. E aí eu tenho um determinado nível que ele é... Quer dizer, eu tenho um nível que não é determinado. Que eu preciso saber qual é a altura aqui, tá bom? Qual é a altura para aquelas condições. E aí, dependendo da altura que eu chutar, eu vou ter um valor aqui, que esse valor aqui eu vou chamar de x, ó, que é o valor desse lado. E aí, se vocês sabem que isso aqui forma um triângulo. Então, por exemplo, se eu coloco aqui de 0,2, aqui eu tenho um ângulo reto. Por que 0,2? Porque eu estou considerando que essa altura aqui é 0,2. Tá? E aí, aqui eu tenho um determinado ângulo e que ele falou lá que é 45. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui. E aí eu tenho aqui, ó, a hipotenusa, que fica oposto ao ângulo reto. E aqui, ó, eu tenho o 0,2, que é o cateto oposto do ângulo de 45. Então, se eu for fazer a relação aqui, ó, 0,2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, eu vou ter o seno de 45. Tá? Beleza? Então tá aqui. Aqui. E aí, uma vez que eu achei o valor de x aqui, eu vou e calculo o perímetro com esse valor aqui. Vamos calcular os outros, aí vocês vão entender, ó. Esse aqui, como que achou esse aqui? Eu poderia pagar alguma coisa aqui? Eu poderia pagar, por exemplo, essa parte aqui de cima? Por mim, pode. Pode pagar. Beleza. Beleza, então, vamos lá. Essa parte aqui de cima, eu estou considerando agora que aqui a altura vai ser de 0,3. Beleza? De 0,3. 0,3. Tentar fazer isso aqui menos pior. Um 0,3. Então aqui, ó, se eu fechar aqui, isso aqui vai formar um triângulo, beleza? E aqui é 0,3. E aí, pela figura lá, esse ângulo aqui, ó, é de 45. E aí é a mesma coisa. O novo valor de x vai ser 0,3 dividido por seno de 45 do ângulo igual a x. Né? E aí vocês sabem que 0,3 dividido por 0,7 dá quanto? Zero vírgula 42. 42 metros. E aí o que acontece? Ó, eu tenho esse valor do x aqui, então passou de ser, essa parte inclinada aqui, passou de ser 0,42. Então 0,42 mais 1 mais 0,3, então o perímetro é
0,42. 1,72. Aqui, ó, 1,72 mais 0,3 mais 1. Um 1,72 aqui, ó, né? Nosso deu. E aí tá aqui, ó. 73, porque não se preocupa não. Tá? Porque aqui, na verdade, igual eu falei com você, que tem ainda um aqui ainda, tá? Arredondando. E aí, idem, tá bom? O 0,4 você vai fazer a mesma coisa. Então, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, tem o 0,4. Daí, então, passou a formar aqui um triângulo aqui, ó. Essa parte aqui, só desenhando aquela parte. Do 0,4, tá bom? E aí aqui eu tenho um ângulo de 45. Aqui eu tenho um ângulo reto. E eu preciso saber o valor de x aqui. E aí a mesma coisa. O valor de x vai ser igual a 0,4 dividido pelo seno de 45. E aí, no caso aqui, é 0,4 dividido por 0,7. Quanto que dá aqui? 0,57. Então, ó, o perímetro aqui... 0,57. Tá certo, né? Aqui, tá. E aí, então, se a gente for calcular o perímetro, é 1 mais 0,57 mais 0,4, que é a altura que a gente considerou aqui, ó, o nível da água. Isso aqui vai dar 1,97. Então, aqui, ó, 1,97. Ficou alguma dúvida aqui? Quer que eu explique algum passo novamente? Pra mim tá tranquilo. A sua conexão tá caindo, Otávio? Tá dando para entender? Beleza. Agora a área. Eu vou apagar o que eu escrevi primeiro, tá? E aí, se você não copiou alguma coisa, me fala aí. Eu vou apagar essa aqui que acho que você deve ter copiado já. Essa parte do perímetro eu copiei. Tá. De qualquer maneira, tá? Essa parte aqui, como que eu senti que vocês estão com a, talvez sim, é mais complicada, eu vou repetir na próxima aula, tá bom?
Eu vou repetir. Vou continuar aqui, né? E aí, se você não entendeu, esse vídeo está sendo gravado, eu vou colocar no YouTube amanhã, ou hoje ainda, porque eu tenho tanta coisa para fazer hoje ainda. Talvez enquanto eu vou fazendo minhas coisas aqui, vai subindo lá. E aí, isso na semana que vem eu vou retomar daqui. Aí eu vou fazer todo o cálculo de novo, tá? Fazer todo o cálculozinho de novo. Então, essa parte do perímetro aqui a gente fechou. O que eu vou fazer agora? A área, né? Vocês anotaram, né? Porque eu estou apagando aqui e eu vou precisar, né, daqueles valores de x que a gente calculou até agora. Sim, deu para anotar. Beleza. E aí eu vou pedir vocês, tá? Vou perguntar a vocês na hora que eu estiver fazendo a conta aqui. Beleza, então. O que está acontecendo, tá? Agora, a área, eu tenho isso aqui. Beleza, eu tenho isso aqui. E aí, para eu calcular a área disso, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso, essa figura, em duas figuras conhecidas. Bom, e aí aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho um valor que é fixo, que é 1. Tá bom? E aí o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, ó? No nosso primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Essa área aqui, considerando o 0,2, a altura de 0,2, tá bom? Então, imagine que aqui é 0,2, essa altura. Então, vamos lá. A gente perfeitamente consegue calcular essa área, porque a área aqui vai ser de 0,2, né? Vezes 1. E aí, a área aqui então é 0,2. Para facilitar aqui, eu estou dividindo esse canal né, em duas áreas que são facilmente calculadas. E aí, eu vou tirar só esse retângulozinho aqui, tá? Só vou desenhar esse retângulo aqui de novo. Que a gente tem esse lado aqui que é 0,2, tá bom? E aí, nós temos o valor de x que nós calculamos aqui, ó, foi quanto no primeiro? Considerando que a altura é 0,2, qual foi o valor de x aqui? Foi 0,28, vocês lembram? Aqui, qual é o valor de x aqui? O primeiro que a gente calculou. Gente, vocês estão aí ou foram dormir já? Eu não anotei esse número aqui, não. Ou não estou entendendo nada.
Ou não estão me ouvindo? Não estou ouvindo, estou caçando aqui. Só um pouquinho. Tá. O valor aqui é de. Eu não ouvi, Valquírio. Cortou. Eu acho que era. Eu acho que esse valor aqui é 0,28, eu acho. Não, minha internet está muito ruim. No primeiro, o X deu 0,28. Tá, Quer beleza. saber? Obrigado. Aham. Obrigado, Otávio. Tá caindo direto aqui, professor. Ah, não tô conseguindo. Tá. Mas aí, eu vou. Na próxima aula, eu vou repetir isso aqui de novo, tá, Otávio? Vou repetir. Tá acabando aqui, eu Ah, vou só beleza, fazer então. isso. Tá? Pode ficar tranquilo, que eu vou repetir aqui. E aí, aqui, na verdade, eu precisaria, para calcular essa área, eu precisaria saber esse valor Y aqui, que eu vou colocar Y. E aí, né, eu vou ter que ter isso aqui, ó, 0,28 ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é o Pitágoras lá, mais 0,2 ao quadrado. Então, isso aqui daria raiz quadrada de 0,28 ao quadrado menos 0,2. Aí isso aqui dá meu que deu 0,195. Vou colocar 0,2 para arredondar. Então, a área aqui, ó, desse triângulo
é 0,2 vezes, que é 0,2 esse aqui, né? Vezes 0,2, que é a base, dividido por 2. Isso aqui dá 0,2. Então, se você pegar 0... Tem alguma coisa errada aqui. 0,2... Desculpa. É isso mesmo. Deixa eu fazer essa conta aqui de novo, peraí. 0,28 ao quadrado. Aquela área ali dá 0,02, né? É 0,2. Ah, é 0,02, tá certo. É. E aí, se você pegar essa área e somar com essa, vai dar justamente isso aqui, ó. Né? Então, se você pegar a área de 0,2, que é essa primeira área que a gente achou, mais essa área desse triângulo, dá justamente 0,22, que é isso aqui, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua, viu, gente? Muito obrigado pela atenção, boa noite. E aí eu repito essa tabela aqui todinha, tá bom? Aí certamente a aula vai ser toda ela, porque ela é difícil de preencher, tá bom? Até mais, boa noite. Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite.